Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar segunda carta a Timóteo, capítulo 1, do verso 15 ao verso 18. Esse pequeno trecho de caráter autobiográfico apresenta o apóstolo Paulo em experiências no seu ministério que vão exemplificar as exortações apontadas no trecho anterior, que vai do verso 6 até o verso 14. Algumas exortações foram feitas. Agora, nesse pequeno trecho, exemplifica-se essas exortações feitas com um exemplo negativo e com um exemplo positivo. Apresenta-se personagens que não conheceríamos se não fossem apresentados nesse trecho e as suas ações em relação ao apóstolo Paulo e aquilo que ele exortou ou exorta no trecho anterior. O objetivo desses lançamentos, desses trechos autobiográficos, é reforçar que a tradição apresentada é paulina. Com exemplos da vida de Paulo, se reafirma que aquilo que está sendo dito, o conteúdo da exortação, provém de Paulo. É uma tradição que se originou na vida, no ministério do apóstolo Paulo. E aqueles que vão sucedê-lo deverão, então, manter essa tradição. Então, esse caráter autobiográfico visa confirmar que o que se está dizendo provém, oriundo ou reafirma que é de Paulo. É um objetivo de reafirmar a tradição paulina. Apresentamos então, percebemos a apresentação no verso 15 do exemplo negativo, daquilo que ele vem exortando, a fidelidade e a perseverança. A fidelidade se aplica ou se verifica na união com Paulo, apesar das suas experiências vergonhosas diante da sociedade, como, por exemplo, a sua prisão, a vergonha de ser preso, mesmo que injustamente, mesmo que não tenha cometido nenhum crime contra as pessoas. No entanto, a prisão dele causa vergonha e também medo, pois aqueles que se unirem a ele poderão sofrer também a mesma ação, serem presos e até executados. A fidelidade para Paulo nesse texto significa identificar com ele, com a sua pregação, com a sua tradição, com os seus ensinamentos e suportar as consequências disso. E aí ele vai apresentar um exemplo negativo de pessoas que não foram fiéis, ou seja, que não apoiaram-no, que não se identificaram com ele, que o abandonaram. Então, abandonar Paulo significa aqui na carta abandonar os ensinos de Paulo, abandonar o conjunto de ensinamentos da tradição paulina. Assim, esses personagens são apresentados como infiéis, como exemplo para não serem seguidos. Diz assim o verso 15: Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Ou seja, dois personagens dentro da Ásia Menor, especificamente Éfeso, que foi a sede principal, segundo o livro de Atos, da escola paulina, do ministério de Paulo, a partir de Éfeso, se divulgou o evangelho em toda a Ásia Menor. Então, esses dois personagens apresentados abandonaram Paulo, embora ele diz, num exagero discursivo, todos me abandonaram. Ou seja, esse abandono de Paulo, como já disse, tem o sentido na carta de abandono da tradição paulina, da teologia paulina, dos ensinos de Paulo, do evangelho que Paulo pregava. E aí cita aqui como exemplo negativo esses dois personagens que o abandonaram. Provavelmente
por vergonha e medo. Como ele já disse na exortação anterior, exortando a Timóteo e a todos os Timóteos que viriam, no verso 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Esse é o modelo do fiel. E os dois personagens são infiéis porque abandonaram Paulo, ou seja, abandonaram a teologia paulina. Esse é o sentido do abandono do apóstolo na carta. No entanto, ele vai apresentar exemplo positivo de um irmão com toda a sua casa, com toda a sua família. É muito provável que essa expressão casa, além de expressar a ideia de família, não no sentido moderno, mas no sentido antigo, onde há um grupo de pessoas que vive sob a proteção econômica, política e social de um pai, de um pater familiae. Então era classificado como casa, que poderia ser filhos genéticos, ou filhos adotados, ou escravos, servos livres, ou até mesmo agregados familiares que vão participar desta família. Então havia famílias grandes, dependendo da condição financeira. E também isso serve para expressar a igreja que se reunia naquela casa, tendo aquele pai como o senhor da casa. Então é muito provável que essa família de Onesíforo seja também uma igreja reunida em sua casa. Aí ele diz, como exemplo positivo: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Bem, então fica claro que o abandono dos outros dois personagens se deu por vergonha, que é o apelo que ele já fez no trecho anterior, que eu já li, o verso 8. Não te envergonhes do Evangelho de Jesus e do encarcerado, que sou eu, Paulo. Então esses abandonos, esses afastamentos, se dava por uma situação vexatória social e também pelo medo de sofrer a mesma represária, a mesma situação. E Onesíforo é destacado como um exemplo de fidelidade, um exemplo de um homem com a sua casa, com a sua família, ou com a igreja que se reúne na sua casa, que abraçou Paulo e com isso, como eu já disse, a ideia de abraçar a teologia paulina, a tradição paulina, o evangelho que Paulo pregava, está aqui explícito. A palavra Onesíforo, esse nome Onesíforo, significa aquele que presta um serviço. Assim o nome tem muito a ver com o comportamento desse irmão. E ele continua dizendo, verso 17: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar. O Senhor lhe conceda, mais uma vez, o verso 16, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Verso 18, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. É quase uma repetição do que foi dito no verso 16, é dito no verso 18. A forma como se fala, os termos utilizados, dá a entender que o Onesíforo já havia falecido. Então a gente se remete, ou a gente é remetido para as palavras de Jesus, ditas, por exemplo, em Mateus capítulo 5, verso 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Assim, Paulo diz que o Senhor, ou ora ao Senhor, dizendo que o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo e a sua casa, porque estes foram misericordiosos comigo. Então, é a bem-aventurança, bem-aventurado misericordioso, porque alcançará misericórdia. E o apontamento para aquele dia, o último dia, dá a entender que provavelmente Onesíforo já tinha falecido e que a oração de Paulo é que ele fosse
que recebesse do Senhor a misericórdia pela qual ele compartilhou e a fidelidade que ele expressou com o apóstolo Paulo e com a sua pregação, com o seu evangelho. Também Mateus capítulo 25, verso 36 é invocado aqui como palavras de Jesus também, onde ele disse que estive preso e foste visitar-me. É o que se enquadra aqui, o apóstolo preso, Onesíforo e sua casa não o abandonou, visitou, procurou, né, como ele diz quando estava em Roma, procurou bastante até encontrá-lo, para dar a ele a proteção e o cuidado devido. O sistema penitenciário do Império Romano era diferente do nosso sistema. Enquanto o Império não dava muita assistência ao presidiário com alimentação, remédio e roupa ou cuidados humanísticos, por outro lado, havia maior liberdade de acesso ao presidiário. E os familiares e amigos, tendo esse acesso maior ao presidiário, poderia oferecer-lhes então o alimento, o remédio, o cuidado, a roupa, a proteção. Com isso, o presidiário ficava muito abandonado, porque o império não dava assistência, e se não tivesse amigos e parentes que fosse lá e prestasse esse serviço, provavelmente morreria ou ficaria numa condição deplorável. Assim, era necessário essa assistência ao presidiário. E Onesíforo, como muitos outros, faziam essa assistência. Daí as palavras de Jesus: estive preso e foste ver-me. No sistema nosso, isso é quase impossível, você visitar o preso, a não ser que seja um parente cadastrado, registrado e naqueles dias específicos que é oferecido a visita. Mas as palavras de Jesus foram ditas num modelo diferente, numa época diferente, num sistema diferente, onde as pessoas tinham acesso mais livremente a visitar os presidiários. Então as palavras de Jesus, tanto em Mateus 25:36, a visita ao presidiário, ao socorro a ele, se encaixam aqui, né? Onesíforo e sua casa prestam esse serviço ao apóstolo Paulo, e também as palavras de Jesus nas bem-aventuranças de Mateus 5:7, bem-aventurado o misericordioso, porque alcançará misericórdia. Então a oração do apóstolo é que Onesíforo, naquele dia, no dia do Senhor, no encontro do Senhor, na vinda do Senhor, encontre misericórdia pela sua demonstração de fidelidade e perseverança, práticos, comportamentais, que podem ser vistos, que podem ser percebidos, e o Senhor conceda a eles a misericórdia que eles então expressaram ao apóstolo Paulo. Então a exortação nesses versos 15, 16, 17, 18 se torna uma exemplificação das exortações apresentadas no trecho anterior, nos versos anteriores, sobre fidelidade e perseverança, em que fidelidade é a identificação com Paulo e com isso, com o seu evangelho, e perseverança, suportando as adversidades, vergonha ou medo que vão acompanhar essa pregação do evangelho paulino. Assim, a gente observa não apenas que a vida cristã é formada por um conjunto de crenças teóricas a respeito de Deus, do mundo, do homem, mas também a vida cristã é um conjunto de prática. Ela é experimentável, ela é vivida e perceptível nesses exemplos aqui mostrados. Um abraço.